O presidente Jair Bolsonaro, como é sabido, fato notório, foi alvo de uma série de ataques do PT durante a campanha eleitoral. E boa parte desses insultos vieram do presidente eleito Lula e de Gleisi Hoffmann. Eles acabaram chamando, durante a campanha, Bolsonaro de genocida. Genocida é todo aquele que comanda predeterminadamente, intencionalmente, o extermínio de uma determinada raça, de um determinado grupo étnico. Isto que é genocida. Canibal, que é aquele que se alimenta de carne humana, como o canibal de Milwaukee, que foi condenado à pena de morte lá nos Estados Unidos. Miliciano, que seriam organizações paramilitares de extermínio. Demônio, que palavra horrorosa. E assassino, portanto, aquele que dolosamente põe fim à vida de outrem. Pois bem, o presidente Bolsonaro cansou de tanta ofensa e acionou o STF para que Lula e Gleisi sejam investigados por crimes contra a honra e crimes contra a honra de presidente da República. Enquanto o ministro da Justiça, Anderson Torres, abriu o inquérito da Polícia Federal, porque quando é ofendido o presidente da República, necessita de requisição do ministro da Justiça, pelo mesmo motivo. Querida Deise, você acha que essas investigações vão vingar ou vai dar em nada? Não vai dar em nada, não. Imagina que não. Eu delego o meu título de cientista política se isso der em alguma coisa. Não vai dar em nada, não. Eu acho que nem tem muito o que dizer. Foi uma campanha muito violenta. Eu acho que o que tem que se fazer, e eu gostaria que houvesse essa discussão um pouco mais séria aqui no Brasil, é em relação, e a gente tem algumas pautas aqui no Linha de Frente, sobre liberdade de expressão, discurso do ódio, mas o que é isso? Porque essa campanha, eu cubro campanha política há mais de 20 anos, foi a campanha mais violenta que eu já vi, dos dois lados. E aí a gente começar a normalizar palavras como genocida, canibal, fascismo, né? O próprio fascismo que foi tão utilizado e tirando de um contexto histórico e do que ele realmente significa, acho que a gente tem que fazer uma discussão séria aqui no Brasil sobre esses termos, né? Até onde vai a liberdade de expressão de um e até onde isso é incitação ao ódio, porque esse é o grande problema que a gente está vivendo. Não existe uma delimitação para isso, né? Enquanto isso, a gente fica com cortinas de fumaças, discutindo outros temas e o problema está na nossa cara, né? A gente não respeita mais quem pensa diferente da gente e a gente acaba generalizando todo mundo como se todo mundo pensasse de acordo com A ou com B, né? Toda generalização é burra e é isso que a gente tem visto. Então, acho que a discussão ela é muito mais ampla. A gente banalizou termos que são extremamente graves e ofensivos, né? Esse é o problema. Querido Bissoli, você que é um rapaz culto e muito educado, que tipo de palavreado que está dominando não só a política brasileira, mas o nosso país? Tudo vira ofensa, vira injúria, viram ataques. A internet certamente contribuiu para isso. Muita gente na covardia do anonimato, aí no seu computador atacando, xingando os outros, e políticos dando péssimos exemplos. Que baixaria! Será que em outros países chega a descambar para esse nível de ofensa? Mal ou bem, o Bolsonaro é o presidente da República. Mesmo quem não concorda com ele, você tratar um presidente, chefe de Estado, do governo brasileiro, eleito para isso, não é uma baixaria? Até quando vamos ter que aturar esse tipo de procedimento, essa falta de educação? E eu tenho criticado de qualquer lado que venha. Toda vez que vejo um tipo de ataque esse abordando políticos em restaurantes, aeroportos, eu critico também. Não é essa maneira que tem que se portar. Mas, Bissoli, há esperança de termos um pouco mais de educação? Capelli, que você dizia aqui, durante sua fala, a gente discutiu juntos numa mesa aqui uma semana atrás essa questão da falta de educação. Um dos principais pontos para que isso ocorra é que as pessoas não têm educação, porque tem coisa que tem que aprender em casa. Se minha mãe veio fazendo uma atitude como essa, ou falando esse tipo de palavreado, ela vai passar vergonha. E eu respeito a educação que eu tive dos meus pais e não vou fazer isso porque eu honro a educação que eu tive em casa. Agora, quem não teve, talvez se dê o direito de fazer esse tipo de coisa. Não tem quem fazer passar vergonha em casa, ou se faz passar vergonha, não se incomoda com isso. E do ponto de vista jurídico, você como grande professor aqui poderia nos explicar que talvez, tirando o diabo, que não configuraria algum tipo de crime contra a honra, todos os demais teriam um grande potencial para configurar. E aí me parece que esse é o problema do tratamento quando ele não é isonômico pela justiça. Nós somos aqui, às vezes, notificados a não poder falar determinada coisa
porque isso não tem condenação transitada em julgado, não é definitivo, então determinada pessoa não pode ser acusada de um crime porque a justiça a deixou quites com tudo que tinha. Só que eu também desconheço que o presidente Bolsonaro tenha condenação por quaisquer desses crimes que a gente viu aqui sendo citado. Então, se o tratamento é igual para um lado, por que não pode ser igual para o outro lado também? Então, quando a gente discute a interferência do judiciário a fim de se garantir que os crimes contra a honra sejam preservados, que isso causa algum tipo de desproporção no pleito, nós temos o presidente da República concorrendo à reeleição. Então também é danoso tão quanto, também pode configurar crime de calúnia da mesma forma. Eu acho que nós temos 2 pontos aí a observar. A justiça fazer o seu papel de isonomia na forma do tratamento e a população lembrar que educação vem de berço. Se não tem, aproveita que tem muita gente educada que toda semana explica isso para vocês, tenta fazer uma reflexão e perceba se você está usando esse tipo de palavra de baixo calão para falar o que você pensa, que isso não leva a nada, só leva a gente a entender que você é um mal educado.